Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão do lar de Fabiano de Cristo, que possamos nos conectar com essa cúpula espiritual, para que eles possam agir sobre nós e nós tirarmos o maior proveito possível deste momento. Para a reflexão de hoje, vamos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem do capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 3, o homem de bem. Esse item, ele deveria ser um cântico que norteia a nossa existência. Porque se todos nós nos esforçássemos para tentar alcançar o que essa passagem nos diz, com certeza seríamos mais felizes, mais tranquilos e o nosso planeta com certeza estaria mais evoluído ou caminhando a passos mais largos neste momento de transição. E essa passagem vai nos comentando a respeito de quem seria esse verdadeiro homem de bem. E ele é aquele que pratica, então, a lei de justiça, de amor e de caridade, por completo. Nós sabemos que nós temos as 10 leis morais, as 10 leis da natureza, e a 10ª lei, então, que compreende todas as outras e se resume no amor, na justiça e na caridade. Esse homem de bem, ele se interroga sobre os seus próprios atos. Ele se pergunta se ele violou alguma parte dessas leis, se não fez o mal a alguém e se fez, principalmente, todo o bem que podia. Se ele negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se ele fez ao próximo tudo aquilo que ele gostaria que o próximo lhe fizesse. E nesse momento podemos nos lembrar dos conselhos de Santo Agostinho, que nos recomenda que ao final do dia, antes de deitarmos, antes de dormirmos, que possamos fazer uma reflexão a respeito do que nos aconteceu durante o dia, para que possamos dormir mais tranquilamente e rogando proteção e fazendo planos para o novo dia. Porque esta reflexão diária, aconselhada por Santo Agostinho, não é para que nos culpemos, mas para que possamos refletir sobre o bem que deixamos de fazer e sobre o mal que ainda praticamos. Este homem de bem, então, ele tem fé em Deus, ele acredita na sua bondade, na sua justiça e na sabedoria. Sabe que nada lhe acontece sem a permissão e se submete em todas as coisas à vontade de Deus. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos materiais. E que ótimo seria se nós conseguíssemos fazer isso. Principalmente nos nossos maiores momentos de aflição, que pudéssemos ter fé, confiança irrestrita neste ser superior que é Deus e que rege todas as coisas que nos acontecem. Como seria mais fácil, como levaríamos a vida mais tranquilamente, sabendo que, na verdade, nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual e que estamos aqui como de passagem, numa viagem que vai acabar e que com certeza iremos retornar à nossa casa e lá estão aqueles que nos amam nos esperando. Esse homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e as aceita sem murmurar. Ele está penetrado no sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno.
restitui o bem para o mal, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E nesse momento, podemos pensar um pouco a respeito do que significa o egoísmo no nosso planeta. É que nós pensamos no nosso interesse pessoal em vez do interesse coletivo. E o homem de bem, então, pensa no interesse do próximo, sem pensar em ser restituído, sem pensar em ter nada em troca. E desta forma, se todos nós conseguíssemos pensar no bem coletivo, como estaria a nossa humanidade hoje? Esse homem de bem encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que ele presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. E ao contrário, o egoísta calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todo mundo, sem exceção de raças, de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita aos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Aqui entram, então, todos os nossos preconceitos, todas aquelas crenças arraigadas que carregamos desde o início da civilização e que, por egoísmo, nos achamos melhores que os outros e pensamos que tudo que temos é só mérito nosso e que os outros, então, não se esforçaram. E desta forma, julgamos quem está ao nosso redor e esquecemos que a justiça de Deus prevalece. E gostaríamos então de sermos julgados como julgamos? Em todas as circunstâncias, a caridade é o guia do homem de bem. Ele diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitar, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Ele não tem ódio, nem rancor, muito menos desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra desta palavra do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que se os respeitasse para com ele. Esta passagem, então, não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em as possuir está no caminho que conduz a todas as outras. Refletindo, através dessas palavras, podemos realizar um marco de como gostaríamos de agir diariamente. Podemos tentar nos transformar neste homem de bem. Claro que não é uma trajetória simples, pelo contrário, é muito difícil e muito complexa. Mas a cada dia são colocadas oportunidades de sermos melhores. É só olhar ao nosso redor e perceber que cada bem que realizamos a outra pessoa, ele se multiplica dentro de nós e o nosso coração se infla, porque o amor só multiplica. Que possamos caminhar em direção a este homem de bem, nos tornando instrumentos da espiritualidade neste planeta, agindo com convicção e certeza, em consonância com as palavras do Mestre.
que possamos permanecer em paz e que Jesus nos acompanhe sempre. Que assim seja.